João capítulo 15. Aleluia. Obrigado, louvor. Um pouco vocês voltam aqui para aquecer esse povo, esse tempo aqui, né? E vocês estão de parabéns mesmo, porque diz que marcou 0 graus aí, né? Nós estávamos falando com a tia Délia, que está aí, lá de Santa Catarina, lá de Navegantes, que o povo mais resistente é esse de Guarapuava, né? De -2, às vezes, em 2 dias, vai a 29 graus, né? Então, você está respirando bem? Tá. O povo daqui respira bem, porque você ganhou essa resistência, né? As crianças nascem, né, já abençoadas aqui, né? Pulmão tem que ter essa... João 15, do 1 em diante, nós vamos vendo até que altura a gente vai. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Até aqui por enquanto. Perceba que essa é a linha, isso é o que Deus quer falar nessa manhã, né? Conosco. Mas, dando um título a essa mensagem, é o seguinte: é hora de produzir, e é hora de produzir mais. Glória a Deus. É hora de produzir mais. Olha alguém que está do seu lado, encurujado de frio, como dizem alguns aí, pergunte para ele: você está produzindo, meu irmão? Você já está produzindo alguma coisa no reino? Você está produzindo alguma coisa na igreja? Você está produzindo alguma coisa na sua casa? Se você já está produzindo, Deus está dizendo nessa manhã que você vai produzir mais. Mais. Jesus aqui está falando com discípulos. Está falando com os seus discípulos e Ele está dizendo isso, reunindo eles. E está falando para eles, para aqueles que estavam caminhando com Ele, com o povo que estava caminhando com Ele. E estava falando: olha, eu sou a videira verdadeira. Jesus estava dizendo: olha, tem muitas videiras, outros tipos de árvores por aí. Tem outros tipos de ensino, tem evangelho que vocês ouviram, mas que não é o evangelho verdadeiro. Mas eu estou falando para vocês que eu sou a videira verdadeira. E ele diz assim: conecte-se, permaneçam em mim, fiquem conectados. E aí ele vai pegando esse exemplo da videira, ele vai pegando esse exemplo dessa árvore, de uma árvore, que era a linguagem que a maioria deles entendiam, compreendiam na época. E ele diz assim: eu sou a videira. Vocês precisam estar em mim, igualzinho os ramos, os galhos estão conectados numa árvore. E aí ele diz: todo ramo, todo galho que está em mim, vai receber das coisas que eu tenho, vai receber daquilo que eu produzo, vai estar em conexão e vai produzir. Por isso Deus está falando conosco hoje: você precisa produzir, e produzir mais. Você precisa observar na sua vida, observar na sua caminhada, observar na sua fé, se ela está produzindo. Por quê? Porque se algo na nossa vida não está produzindo, não está vivo, não está trazendo resultado, há um grande sinal de que essa pessoa não está conectada na videira verdadeira. E aí ele vai falando com as pessoas que estavam ouvindo ele. Ele diz isso, no verso ainda 2.
todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, para que produza mais fruto. Um tempo atrás, Deus já nos falou nessa palavra aqui. Mas é necessário nós entendermos que frutos são esses. Quais são os frutos que Deus quer que você produza? Você sabe? Pergunte a alguém que está do seu lado. Qual o fruto? Pergunta para o irmão. Qual o fruto que você tem que produzir? Quais são os frutos que você precisa produzir? Foi ensinado ao longo dos anos que esses frutos são as almas, que fazem parte, né? Você ganhar almas, você ter pessoas ao teu redor, ter pessoas contigo, ter pessoas com você. Porque isso é um resultado de quem está em Jesus. Mas os frutos que Jesus está falando aqui não são esses. Então você precisa compreender nessa manhã que para você produzir mais, você precisa se submeter a algo que Deus está falando. Primeira coisa, você precisa ser limpo pela palavra. Então a palavra de Deus, ela é a responsável para que você produza mais. Em qual área na tua vida você não está produzindo muito? Vamos mudar a pergunta, para que você possa pensar e se identificar. Em qual área na tua vida você está produzindo? Está produzindo bem? Pense comigo uns 5 segundos. Qual área eu estou produzindo? No campo familiar, eu percebo que Deus está na minha vida. Eu percebo que as coisas estão caminhando, que as coisas estão avançando. Então você tem uma palavra que te abençoa no campo da família. Mas de repente no campo da tua família, você tem encontrado dificuldades de produção. Lembrando que o fruto aqui, gente, é a transformação. É o quanto de transformação, é o quanto de mudança Deus pode colocar, foi gerado na nossa vida. Então se a tua família, no campo familiar, você não está produzindo muito, você precisa hoje passar pela poda. Não é isso? Porque ele diz que aquele fruto, que aquele galho, melhor dizendo, 2 ainda? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Qual é a palavra que você tem para a tua vida familiar? Você sabe? Se você não sabe, e na vida familiar você tem sempre ajustes ou desajustes, situações que precisam arrumar, situações que não estão corretas, você precisa se submeter à palavra de Deus para que você produza e a tua família seja uma bênção. Não são só palavras que você tem que falar. Eu vou ser abençoado. Eu quero a minha casa em harmonia. Eu quero os meus filhos abençoados. Eu quero que a minha esposa seja uma bênção, meu marido seja bênção. Tá, mas qual é a palavra que você tem para isso? Qual é a palavra que domina? Qual é a palavra que te guia para que você viva uma família abençoada? E a palavra que Deus te dá para essa área vai guiar você. E o parâmetro que Ele está nos dando é o seguinte: está produzindo? Está gerando? Tem frutos aí? Tem resultados aí? Se você identificar que a tua casa precisa de algo que não vai bem, não vai muito bem a sua casa, a sua família, não vai muito bem as áreas que vocês vivem lá, você precisa de uma palavra de Deus ao teu redor. Tem pessoas que elas começam a caminham com Deus, caminham com Cristo, mas áreas na vida delas não vai muito bem. Então você precisa buscar uma palavra para aquela área. Podemos pegar outra área, para você ir colocando um parâmetro, passando um parâmetro, um filtro na sua vida nessa manhã, nesse dia. Na vida financeira, você já está produzindo? Há uma produção aí? Há uma bênção de Deus aí? Há um milagre de Deus aí? Ou na sua vida financeira ainda você precisa produzir? Às vezes você está produzindo já.
Não é verdade? Porque todo mundo, numa certa escala, já está produzindo. A questão é que Jesus está falando, é que eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos produzir mais. Ele disse, eu vou limpar para que produzam mais. Porque em Cristo eu acredito que todos aqui já estão. Todos já estão em Cristo, amém? É Cristo que fala com você? Ou é o Buda? É a senhora? É o... Quem? Santo não sei o quê? Não, você já está em Cristo. Então você já tem esse relacionamento com Jesus. A questão agora que Deus está falando conosco é que nós precisamos produzir mais. Você precisa produzir mais. Alerta esse irmão que está do seu lado, diga assim, meu irmão, minha irmã, você precisa produzir mais. Vocês acham que não? Dá uma olhada ao teu redor agora, não necessariamente para essa pessoa, e vê se você encontra uma cadeira dessa, vazia do teu lado, atrás de você. É possível que tenha. E por que será que está com cadeiras vazias ainda? Porque hoje gelou. E de fato gelou em Guarapuava. Mas para os crentes de verdade, para os crentes que produzem, eles estão aqui. Aleluia. Então se tem cadeiras aqui, nós temos oportunidades para produzir mais. Nós temos celeiros que precisam ser cheios. Esse celeiro precisa se encher. Essa cadeira aí tem um nome. Essa cadeira aí tem um endereço. Essa cadeira aí tem um milagre. Tem uma mulher que vem aqui, né? Não sei se ela está aí hoje de manhã. Ela orou, não me lembro quanto tempo, mas o testemunho dela sempre conta. Ela vinha, sentava ali, né? E ela colocava a bolsa dela e ficava segurando o lugar. Mas só que ela profetizava, ela dizia, essa cadeira tem um nome. E ela falava o nome do marido, que agora não lembro qual é. E ela começou a fazer isso, acho que foi 1 ano ou 2 com essa mulher, quase 2 anos. As mulheres aí sabem, né, o testemunho dela. E ela começou a chamar aquela cadeira pelo nome. Isso aqui é o Pedro, não sei se o nome do marido dela é esse. Esse aqui é o João, esse aqui. E ela ficou fazendo isso todo culto que vinha. Ela tinha um entendimento, talvez não dessa palavra aqui que eu estou falando, mas ela sabia que ela podia produzir mais, que Deus podia fazer mais na casa dela, que Deus podia fazer mais na família dela. E você sabe o que aconteceu depois de 1 ano e meio? Hoje o abençoado senta ali do lado dela. E o que aconteceu com a bolsa? Ela diz, foi para baixo da cadeira. A bolsa agora está no chão, porque o marido está sentado ali. Deus te chamou para você produzir mais. Não se acomode, crente. Talvez você não entenda direito quem você é. Jesus diz que você é grande. Jesus diz que você tem o poder dele na sua vida. Jesus deu o Espírito Santo para você. Para quê? Para você fazer pouca coisa? Não. Jesus disse, vão, preguem o Evangelho, sejam cheios do Espírito. Vão, preguem o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e para os confins do mundo. Essa cadeira, essa igreja está preparada para receber mais pessoas. Mais pessoas. E sabe quem é que Deus Todo-Poderoso vai usar para isso? Você. Aleluia, bata assim no teu peito e diga assim, Deus vai me usar. Vai, Deus vai te usar, vai te usar, vai te usar. Se você acreditar que você pode fazer mais e deixar a palavra de Deus te guiar, você vai fazer mais. Se você acreditar que nós podemos fazer mais, nós vamos ampliar esse lugar. Se você acreditar que você pode produzir muito mais, aliás, não é mais. Jesus falou para eles, vocês vão produzir muito mais frutos. Nós vamos construir o nosso centro de retiro e oração. Por que estamos lançando isso para o jovem e para toda a igreja? Para que os jovens saibam, para que a igreja saiba que isto é possível. E quando você vê isso sendo realizado, você vai acreditar que você pode fazer muito mais nessa terra. Muito mais nessa terra. Bem aí do teu lado, bem aí na tua frente, tem uma pessoa que tem um potencial enorme. Muitos deles até não acreditam, mas isso não importa. A verdade é a seguinte: você pode produzir muito mais. Qual é a palavra que você tem para suas finanças? Aconselhei uma jovem essa semana. Ela veio buscar uma direção.
sobre a vida financeira dela, sobre um novo tempo na vida dela, uma nova etapa na vida dela. E ela até já estava feliz porque do lugar que ela está saindo, das atividades que ela tem e vai trabalhar, ela no mínimo está dobrando o valor de salário, o valor de recompensa. Só que quando nós estávamos conversando, Deus me trouxe uma direção para ela e eu disse assim: eu acredito que você tem que sair sim, que você tem que ir embora mesmo, largado o que você está fazendo. Ela já está empregada, tem vários atendimentos, né? Mas não porque está dobrando o teu salário, porque o que Deus, você tem que ir, porque o que Deus está mostrando para você é um resultado de que você vai ganhar muito mais. E ela ficou impressionada com aquela palavra. Depois, né? Depois a irmã dela veio me falar. E é verdade o que eu falei para ela. Falei: olha, aqui, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Você vai ganhar bem mais, você vai ter isso e aquilo. Só que nós aprendemos um dia, na palavra de Deus, que toda pessoa que tem um certo valor na sua mão tem a capacidade para dobrar aquilo. Eu vou ser um pouco mais específico. Você ganha X valor hoje, certo? Você tem um X valor que você ganha, que entra na tua casa, na tua vida. Está comprovado, isso não é nem só não é nem pela Bíblia, mas no campo do conhecimento comum, é comprovado que se você ganha 5 mil hoje, ao teu redor está a capacidade para você ganhar 10. Tem que inscrever eles lá, pastor. Abriu o curso para todo mundo, né? Lá no curso de finança para homens. Não é isso, Estevão? Você vai aprender isso. Você vai ver na palavra onde está isso. E eu falei isso para ela. Falei que ela tem capacidade e o que ela vai ganhar é o começo, é o início, mas ela vai dobrar o que ela tem. E essa palavra o fortaleceu. Mas nós temos uma base do que Jesus Cristo disse. Ele falou que se você deixar Ele limpar você, a poda é um processo da limpeza da árvore. A poda é um processo onde é necessário acontecer. É um processo natural. É um processo que deve acontecer para que a árvore produza muito mais frutos. E frutos com maior qualidade no campo comum. Aqui natural falando. Então, a poda, aliás, o corte que Deus faz na vida de algumas pessoas e a poda são duas coisas que Ele está estabelecendo na tua vida. A poda é necessário acontecer. Olha alguém que está do seu lado e diga assim: ô árvore frutífera. Vocês chamaram os irmãos de árvore. Mas você é como uma árvore. Não tem problema chamar ele de árvore. Jesus disse: eu sou uma árvore, eu sou como uma videira verdadeira. Aí ao teu redor tem uma pessoa que é muito frutífera. Aí é uma pessoa que tem muita capacidade, tem condições para realizar grandes coisas. Agora diga para essa pessoa: você é uma árvore frutífera. Deixe Deus podar você. Aleluia. Você quer ser podado ou cortado? Ele diz que aquele que é cortado é como um galho que foi tirado, ficou no chão, murchou, chegou um tempo, secou, chegou mais um tempo, não tinha o que fazer com aquilo a não ser levado para ser queimado. Você quer produzir ou você quer ser queimado? Pergunte para ele: você quer produzir ou quer ser queimado? Eu acredito que nenhum de nós aqui quer ser cortado fora, Guilherme. Você quer produzir. E para que você faça isso, deixe a palavra vir sobre você. Quer ver? Ele conta ali. Verso 4. Daí ele vai começando a te dar a direção para você. Como é que você faz, o que é que você tem que fazer para você produzir mais. Tem casados aí? Casais casados aí? É? Você acha que esse homem que está aí do teu lado tem capacidade para produzir mais ou não? Olhe para ele então, se você tem o teu homem aí casado já, e diga assim: homem,
Você pode produzir mais. Olhe para essa mulher que você tem e diga para ela: mulher, você pode produzir mais. Esses casais, acho que não está indo muito, pastor Edmar, não acreditaram. Por que, mulherada, vocês duvidaram tanto desse homem que está do teu lado? Porque você o conhece, mas você conhece pouco. Ele tem capacidade para produzir mais. Ah, tem. Então incentive-o. Diga para o teu cônjuge, para o teu esposo, para a tua esposa. Diga assim: você vai produzir mais, mas Deus precisa podar você. É ruim essa profecia, né? Ninguém quer falar. Como diz um pastor que veio para cá pregar, né? O glória diminuiu. Mas é uma realidade. Então tá bom, vamos mudar a pauta. Olha, ache um jovem que está do teu lado e diga assim: jovem, você tem capacidade para produzir mais. Agora os velhos começaram a profetizar entre si. Porque todo mundo quer ser jovem. Aleluia! E esse jovem tem capacidade para produzir mais. Agora diga para esse jovem, conte para ele, diga assim: mas Deus precisa podar você. Aleluia! Sabe aqueles galhinhos, aquelas folhas, aqueles galhos que vai entrando pelo meio? Nós fomos na casa, na fazenda, não é casa, do irmão, daí tinha lá no terreno dele uma jabuticabeira assim, né? E eu não entendo muito disso, apesar de ter vindo do mato, né? O pastor Silvio disse que eu vim lá do mato, é verdade. Mas é que quando ele fala, né? É que eu fui lá, fui criado lá, pegou cachorro lá nos bugre, né? Sei lá assim. Mas lá na fazenda era assim, tinha muita coisa que se plantava. E aí numa época certa tinha que podar. Quem gosta de mexer com essas coisas aí, com plantação, com árvore? Quem tem árvore na casa, na fazenda? Seu Edson, essa irmã aqui. Não tem que cuidar assim? E eu disse para o irmão assim, no pouco que eu entendo. Eu falei para ele assim, ó, tire do meio essas, aqui ó. Deixe claro aqui, porque a jabuticabeira precisa que esses galhos fiquem livres, né? Aqui na igreja eu plantei acho que uns 5, 6, 7 pés, 6 pés que tem aí. E aí eu fui vendo, né, aprender como é que faz esse negócio ali. Ele falou, não sabia. Eu falei, tira aqui do meio que vai produzir mais. Sabe aqueles galhos que vai entrando, vai fazendo emaranhado, já viu árvores assim, que é cheia de coisa? E tem algumas árvores que vão se enchendo de coisa, se enchendo de coisa, se enchendo de coisa, ao ponto que elas não conseguem produzir mais corretamente. Você tem que estar conectado à videira verdadeira, a palavra de Deus diz. E ele diz que se você estiver nela, se você estiver nessa árvore, se você estiver nele, em Cristo, ele é verdadeiro. O que ele está falando? Ele está dizendo que se você estiver nele, ele é responsável por não deixar nada que seja ruim para a produção ficar naquele galho. Aleluia! É isso que ele está falando. Vocês, verso 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permaneça na palavra. Ele é a videira verdadeira, ou seja, toda coisa ruim que tenta ficar em Jesus, que tenta estar em Jesus, que não combina com Ele, Ele vai fazer o quê? Ele vai retirar dali, para que você produza muito mais. É necessário você, jovem, você mulher, você homem, produzir muito mais. Olhe para a sua vida financeira, já está abençoada? Deus está te chamando nessa manhã para você produzir um pouco mais, muito mais. A sua vida familiar está abençoada? Amém. Então agora quem vai começar a produzir são esses filhos, são esses netos que estão chegando. A nossa igreja, a sua vida, a nossa igreja aqui está abençoada? Sim ou não? Sim, eu acredito que sim. Uma multidão dessas aqui, outra multidão que nos assiste, que geralmente é o dobro do que está aqui. Num domingo como esse, gelado, mas você está aqui adorando, você está aqui ouvindo a palavra, você está aqui, vai colocar em prática a palavra, então você está abençoado.
Você do teu lado tem uma pessoa que parece com um carneiro nas costas, já viu aí? Outros com um leão. Está todo mundo aquecido, né? Colocaram uns bichos aí nas costas, nas pernas. Então você está abençoado, porque apesar do frio, você está aqui, você está aquecido. Há uma probabilidade que você dormiu hoje coberto, muito bem coberto. Dona Noeli dormiu hoje com um colchoado de pena, Não existe mais, né? Quem que é do tempo do colchoado de pena aí, ó? Meu Deus, como vocês são velhos. Mas eu ouvi falar que existia o colchoado de pena. Ouvi, podem acreditar, minha avó me contou. Tem um outro que era pior, esse eu não vou nem falar, né? A de palha, já acharam lá, ó. Tem uns mais velhos aí. O de palha acho que era ruim, né? Mas o de pena era quente. Então você hoje dormiu com um edredom, não sei do que, com duas faces. Alguns aqui ligaram até os seus ar-condicionado, condicionaram o ambiente. Olha como vocês são chiques. Olha como vocês são abençoados. Mas o que Deus está falando conosco? Mesmo o que Ele já te deu até agora. Você não veio a pé para cá? Alguns vieram a pé. Amém, você tem perna para vir. Fez um Cooper, emagreceu um pouco. Aleluia. A maioria veio de carro, com ar-condicionado. Outros vieram de Uber, dinheiro para pagar. Você tem? Você está abençoado, mas mesmo no lugar que Deus já te colocou, na bênção que Ele já te colocou, o verso 4 diz, permaneçam em mim, porque mesmo onde vocês estão, vocês têm capacidade para produzir muito mais. Então hoje Deus está falando aqui com um grupo de pessoas, que vão produzir mais. Você foi chamado para produzir mais no reino, você foi chamado para produzir mais do reino. Às vezes a gente olha uma meta, um objetivo do ministério, na casa, nas nossas conquistas, e a tendência é nós irmos parando, se acomodando. Não se acomode. Vocês mulheres lá no projeto, vocês têm mais para ganhar. Tem que passar daquele projeto, tem que avançar no Paraná, no restante do Paraná, tem que ir para as maiores, tem que ir para os lugares aonde não chegou ainda o evangelho, ainda a verdade não chegou. Pode ter chegado até um evangelho, mas tem que chegar o evangelho verdadeiro, tem que chegar o evangelho que vai produzir a transformação na vida deles. E por que vai acontecer isso? Porque se você, ou quando você produzir um pouco mais, você vai influenciar alguém para produzir também. E qual é o objetivo do fruto? A árvore não se beneficia do seu próprio fruto. Aleluia, aleluia. 5 pessoas já estão pegando. A árvore, o fruto dela não é para ela mesma, Helder, não é. O fruto que vai ser estabelecido, com qualidade, com graça, com poder. Para que é? Vai servir para abençoar a vida de outros, que vão produzir e abençoar a vida de outros. Então é bem simples o que Deus está falando conosco hoje. Ele está dizendo que você precisa se deixar ser limpo pela palavra. Limpo pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. O que você precisa fazer? Coloque em prática. Pegue uma palavra que Deus fala com você nas tuas finanças, não largue dela. Até quando? Até quando aquela palavra se tornar verdade para você. O problema dos crentes, de nós crentes hoje, é que a maioria de nós viemos de uma ala da religião evangélica, e aí fomos colocando essas coisas, entulhos na nossa vida, e aí não conseguimos ver a produção de Deus na nossa vida. Como assim? Você tem uma palavra hoje, está recebendo essa palavra hoje, essa é a palavra que vai guiar a tua vida. Veja se isso já está na tua vida. Qual que é o problema que queremos fazer amanhã? Vamos atrás de outra palavra. Vamos atrás de outra palavra. Conectamos a outro pastor, ao da internet, ao coach que fala lá, tem lá os devocionais. E aí fica aquela bagunça e não se consegue colocar em prática. E aí você olha para a tua vida, ao longo da caminhada, e diz, poxa vida, não estou produzindo muito. Por que não está produzindo muito? Porque você não está permanecendo na palavra que Deus está falando com você.
Permaneça nessa palavra. Veja isso. O casal veio dar testemunho aqui, contou do que Deus fez na vida deles. Começaram a receber uma palavra. Por que ela pôde ter o bebê, engravidar? Porque começou a acreditar que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Ele levou as enfermidades. Jesus Cristo cura. E um dia isso se tornou realidade. Se você der razão à palavra que Deus está te falando, mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, ela vai produzir na tua vida. Ela vai limpar o teu coração. Vai limpar a tua casa. Vai limpar a tua família. E você vai produzir muito mais. Ou seja, a limitação que você está vivendo hoje, que você está vivendo agora, é o resultado da desobediência que você está colocando diante da palavra que Deus te dá. Vamos arrumar isso. Dê razão a Deus. Dê razão a Deus. Há uma grande probabilidade de 100% dele estar certo e você está errado. Pare de desobedecer, de teimar. Jó, um homem conhecido em todo o Oriente, começam a vir vários problemas sobre a vida dele. Depois que o inimigo coloca um desafio e ele começa a perder tudo. Começa a morrer os animais, foi-se a riqueza. Depois começam a morrer as pessoas, foram-se os filhos, 10 filhos. Depois, não suficiente isso, ele começa a ser atacado com enfermidades. Ao ponto da mulher dizer: abandone esse Deus, homem. Morra. Ai. Pare de sofrer. Em outras palavras, ela estava dizendo. E ele começa a falar até o ponto que chega um momento da conversa entre ele e Deus, que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas Deus olhava para aquele homem e via que ele tinha a capacidade de produzir muito mais para Deus, para o reino. Então não eram riquezas, não era a própria morte que ia paralisar aquele homem. Ele iria abençoar a vida de muito mais pessoas. E ele vai conversando com Deus, vai falando um monte de coisa. Até o capítulo 37 ele vai falando. Os amigos chegaram, deram conselho de todas as formas. Mas a partir do capítulo 38, Deus vai começar a falar com aquele homem. 38, 39, 40 e 41, Deus está falando com Jó. E Deus diz assim: eu quero conversar com você algumas coisas e quero que você me responda. E Deus faz um monte de perguntas para ele. Onde você estava quando tudo foi criado? Onde você estava? Você consegue segurar o Leviatã? Você consegue fazer isso, fazer aquilo? E esse homem, a partir dessa resposta de Deus, começa a dar ouvidos, razão a Deus. Aleluia. E no capítulo 42, que vai terminar o livro, ele diz assim: Senhor Deus, o Senhor tem razão. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Pare de ficar questionando Deus. Há uma probabilidade de você escrever um livro, como aconteceu com Jó, e lá no final você dizer: o Senhor tem razão. Vamos para o campo da produção maior. Vamos produzir mais. Você é um homem, você é um jovem, você é uma mulher que vai produzir muito mais, Jesus disse. Creia nessa palavra. Pare de ficar questionando. Dê razão a Deus. Pare de ficar murmurando. Agradeça a Deus. Depois que você entregou o comando da sua vida a Jesus Cristo, Ele assumiu você de verdade. Você já notou? Ele pegou você daquele jeito. Você lembra um pouquinho? Dá uma olhadinha no retrovisor da tua vida agora. Quem você era um tempo atrás? Eu nem estou falando dos teus pecados. Eu quero que você olhe um pouquinho no retrovisor da tua vida.
Da fé que você veio? Qual tipo de fé que você tinha uns anos atrás? Acreditava em tudo que é tipo de coisa. Se um homem de Deus consagrava um copo de água e dizia que estava abençoado e ia curar, não acreditava. Mas se alguém falasse que o macumbeiro tinha pego naquilo, passado no terreiro, feito uma cruz de sangue não sei aonde no cemitério, você jogava fora. Mas Deus mudou essa fé, não mudou? Hoje você acredita. Hoje você sabe. Você acreditava que as coisas não iam bem na tua vida porque o teu pai foi muito ruim, foi um bêbado, foi um canalha, foi um cachorro. Você acreditava que você não ia bem, o teu casamento, essas coisas todas não iam bem, porque nunca foi bem na família da vovó, da mamãe. Mas você entendeu um dia, a palavra de Deus veio, limpou teu coração, e você entendeu que Gálatas diz que não existe mais nenhuma maldição sobre você, porque Jesus se fez maldito e te tornou filho de Deus. Então se Deus é o teu pai não tem maldição. E aí essa palavra foi limpando você, foi podando, foi tirando, foi mudando a tua vida. E olha quem você se tornou. Hoje você é um ministro. Hoje você é uma mulher que as pessoas podem sentar do teu lado, que você pode ir nos lugares e você tem um conselho sábio. Você tem uma visão correta das coisas. Deus limpou você. Você deu razão para Deus limpar você, transformar teu coração. E hoje Deus está falando conosco. Olharmos em qual área da nossa vida você não está produzindo muito. É um exercício que nós estamos fazendo agora. Tem áreas da minha vida que eu sei que está produzindo bem, gente. Eu tenho que fazer essa autoanálise, essa autocrítica na minha vida. O meu ministério está caminhando, está produzindo. Tá, sei que pode produzir mais, mas está produzindo. Mas em outras áreas da minha vida, a produção ainda é pequena. É fruto mirradinho. Sabe aquele ano que veio aquele fruto mirrado? Que muitas vezes você teve que ir lá, tem que ir lá, aterrar de novo. Tirar os galhos secos. Tirar aquelas coisas que foram chegando e foi colando naquela árvore, e permitiu que ela não produzisse também. Qual área você vai colocar agora diante de Deus? E nós vamos te ajudar orando. O pastor Edmar vai me ajudar nisso, é claro. Aleluia. Para que você possa produzir mais. E essa área que você precisa produzir, Deus vai te dar uma palavra, vai te ajudar. Ele não trouxe só uma palavra para te mostrar onde está o erro. Deus está trazendo uma palavra que vai abrir os teus olhos, o teu entendimento, para você colocar em prática essa palavra. Muitos dos senhores que estão aqui, que estão assistindo, não está produzindo muito, mas você já tem a palavra. Então, sobre a vida de muitos de nós, de muitos de vocês, agora vai vir só uma lembrança. Lembra aquele dia que eu falei com você? Leve os recursos. Não compareça na casa do Senhor de mãos vazias. Era o Senhor? Era o Senhor que estava falando? Disseram para Jesus em Mateus capítulo 25 que vai acontecer. Senhor, era o Senhor que estava preso? Por que não me contaram, senão eu tinha ido te visitar? Era o Senhor que estava pedindo comida? Era. Muitos de nós, o Senhor só vai lembrar, porque você já tem muita palavra. Você tem pouca obediência. Obediência é quando Deus vai fazer a poda. Aleluia. Lembre-se, a poda é um processo natural na nossa vida. Tem que acontecer. Tem que tirar. Tem que separar as coisas ruins que estão no nosso coração das coisas boas que vai permanecer, para que você produza muito mais. E olha, gente, você é um povo bom. Você é um povo bom.
Uma igreja que se envolve com as coisas, que entende os processos, que entende os tempos, que evangelizam, que trabalham. E o que Deus quer? Que você produza mais. Aleluia! Você já está bom, tem que se tornar melhor. Mas quando você chegar em melhor, Jesus vai olhar e dizer assim: tem mais para produzir. Então eu vou transformar ele de melhor para excelente. Excelente. É isso que Deus está fazendo hoje aqui conosco. Eu quero me candidatar, Deus. Eu sou o primeiro a me candidatar. Então continue podando. Me ajude a não me negar. Quando o Senhor falar que eu tenho que mudar aqui, eu tenho que fazer isso, o Senhor tem razão. Em algumas áreas, talvez eu vá precisar da tua ajuda, Deus. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Já mandou o Espírito Santo, que é o meu ajudador. E eu vou vencer mais uma vez. Aleluia. Não importa de onde veio as sujeiras, os galhos ruins aí na tua vida. Isso não importa. Não importa se a decepção, se a falta de perdão veio porque aquela velha sua sogra, aquele velho sogro é insuportável. Que bom. Considere ele uma ferramenta para Deus, nas mãos de Deus. Perdoe ele. Não importa se as traições, se os males que fizeram para você colaram coisas na tua vida. Hoje Deus vai separar isso, porque você vai limpar o teu coração para produzir mais, mais e mais. Enquanto eles vão cantando, que eles são um pouco melhor que eu nisso, bem pouco, né, Júlio? Você vai pensando diante de Deus e vai dizendo: Deus, eu quero mesmo, eu me arrependo sim, o Senhor tem razão. Eu quero que o Senhor multiplique as minhas finanças. Eu quero ganhar mais pessoas. Eu aprendi hoje que eu posso ganhar mais pessoas. Eu quero ter poder na minha boca, na minha vida, quando eu passar perto das pessoas. Então limpa o meu coração. Limpe o meu coração, Senhor. Pode, tira essas coisas. Nesse lugar o Senhor reúne hoje, meu Deus, a igreja, parte da tua igreja, que tem a potência para entrar nos lugares onde as trevas estavam lá. Meu Deus, esse lugar hoje o Senhor reúne as pessoas para fazerem a tua obra acontecer de uma forma poderosa. Deus poderoso, o Senhor é aquele que sabe como usar, que sabe como fazer, e o Senhor Jesus nunca perdeu. Deus poderoso, age no coração desse meu irmão, dessa pessoa, e arranca, meu Pai, os empecilhos, as tristezas, a raiz dos males que veio para o coração deles e não deixa prosperar, não deixa avançar. Nessa manhã nós damos razão ao Senhor. Nessa manhã nós dizemos que o mal do nosso coração pode ser tirado, meu Deus. Nessa manhã nós dizemos que o Senhor tem razão e que o mal que nos fizeram não foi maior do que o que fizeram com o Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, abre agora, em nome de Jesus, abre agora o coração, a vida dessa pessoa, para que o acesso, para que o poder, para que, meu Deus, a palavra, a força da palavra venha sobre eles. E a tua palavra diz que todo aquele que está, o ramo que está no Senhor, vai receber condições para produzir. Por isso eu digo, em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba do poder de Deus, e seja transformado na sua mente, nos seus pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos errados vão embora, saem do caminho, saem da vida, e essa pessoa começa a ver as coisas acontecendo na vida dela. Meu Deus, nos arrependemos dos erros, dos pensamentos, das coisas ruins que colocamos no nosso coração e cultivamos por muito tempo. Eu oro pela vida desse homem, meu Pai, que tem tantos anos de idade, mas ainda não conseguiu prosperar. Eu sei, meu Pai, que aquilo foi terrível, mas não é um motivo suficiente, e muitas pessoas que o causaram esse mal já nem existem mais.
E eu digo para você, homem, receba o poder de Deus, dê razão a Deus, e a sua vida começa a ser transformada a partir de hoje. Começa a prosperar a partir de agora. Meu Deus, que todos os males que vieram e seguraram a vida dessa pessoa até agora sejam arrancados agora, sejam tirados agora. As forças opressoras do inimigo que estavam prendendo, que estavam resistindo, eu digo agora: mal, demônios, saiam da vida deles, saiam do caminho dela, em nome de Jesus. Vão embora, solta o caminho delas, saia da vida dele, em nome de Jesus, para que ele cresça, 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 cresça diante do Senhor. Ah, meu Deus, ah, meu Deus poderoso, abre, 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 para mandos cobríveis. Seja livre, seja livre, seja livre para crescer, seja livre para ser um abençoador. Receba do poder de Deus na sua vida. Sim, ó Deus amado e todo-poderoso, o poder e a unção que faz o seu povo prosperar e avançar, venha sobre ele nesta manhã, todas as áreas da sua vida. Deus envia o seu anjo com a resposta, com a bênção, com o milagre. Receba forças para vencer, em nome de Jesus. Todos os planos que você tem apresentado diante de Deus, a sua casa própria, a expansão do seu negócio, as coisas que você tem orado, a porta que você tem batido, receba a frutificação na sua vida, receba a tua resposta, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está parado na sua vida, Deus está enviando o seu anjo para mexer com você nessa manhã. Deus está enviando o anjo para mexer com você nessa manhã. As coisas do teu futuro estão sendo mexidas em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba teu milagre. Aleluia! Em nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. As coisas irão mudar no seu caminho. Você que estava muito acomodado na zona de conforto, e já não dá mais para estudar, não dá mais para avançar, não dá mais para conquistar. Está tão bom aqui neste lugar, mas Deus está dizendo: você precisa dar mais frutos aí. Ainda tem mais coisa para entregar, ainda tem mais gente para ser socorrida, mais gente para ser abençoada, tem mais lugar para alcançar, tem mais lugar para avançar, tem mais terreno pronto para você conquistar. Aleluia! Deus está enviando os anjos para chutar você da cadeira nessa manhã, para mexer com você, chacoalhar as coisas e dizer: tem muito mais aí. Não interessa a sua situação, não importa o que você está vivendo, há mais, há mais, há mais, há mais, há mais, há mais. Receba na tua vida a capacidade de avançar. Todos os desafios serão vencidos em nome de Jesus. Receba na sua vida a capacidade de avançar. Toda a dor do passado está deixando você agora. Toda a mentira de Satanás está deixando sua vida agora. Você é capaz no Senhor de fazer muito mais do que você está fazendo. Você é capaz no Senhor de sair desse rolo que você se meteu. Você é capaz de administrar os recursos que estão por vir. Você é capaz de andar 1 milha a mais, 1 quilômetro a mais, rodar um pouco mais. Deus é contigo para isso. Receba a graça do céu para frutificar em nome de Jesus.